Você já se perguntou sobre os verdadeiros significados ocultos por trás da cruz, um símbolo tão poderoso e enigmático? Hoje, vamos revelar os mistérios profundos da cruz através da lente do gnosticismo, revelando segredos milenares que transcendem culturas e religiões. Desde a cruz Anki do Egito Antigo, conhecida como a Cruz da Vida, até os significados esotéricos na tradição budista. Prepare-se para uma viagem fascinante que irá desafiar suas percepções e expandir sua compreensão espiritual. Vamos explorar as opiniões de grandes espiritualistas e descobrir as verdades ocultas que podem transformar sua visão do mundo. Fique conosco e mergulhe nesta jornada de descoberta e iluminação. O gnosticismo, uma corrente filosófica e espiritual que floresceu nos primeiros séculos da era cristã, possui uma visão única e profunda sobre o simbolismo da cruz. Diferente da interpretação cristã tradicional, os gnósticos veem a cruz não apenas como um instrumento de martírio, mas como um símbolo de conhecimento oculto e libertação espiritual. A cruz, em sua forma mais esotérica, representa a intersecção do mundo material e do mundo espiritual, um ponto de conexão entre o humano e o divino. Os textos gnósticos, como os encontrados na biblioteca de Nag Hammadi, revelam que a cruz era vista como um portal de conhecimento, um meio através do qual a alma podia transcender o mundo físico e alcançar a gnose, o conhecimento divino. Para os gnósticos, a verdadeira crucificação é a experiência mística de morte e renascimento espiritual, onde o eu inferior é crucificado e o eu superior, ou divino, é ressuscitado. Este entendimento esotérico transforma a cruz em um símbolo de transformação e iluminação. Não é apenas um emblema de sofrimento, mas um sinal de triunfo espiritual, um guia para a jornada interior rumo à autocompreensão e à união com o divino. Ao longo deste vídeo, exploraremos como esse conhecimento oculto se manifesta em diferentes culturas e tradições espirituais, começando pela misteriosa cruz Anki do Egito Antigo. A cruz é um dos símbolos mais universais e enigmáticos da humanidade, transcendendo culturas, religiões e épocas. No cerne deste símbolo está uma interseção de espiritualidade e mistério que poucas outras imagens conseguem captar. Quando falamos da cruz dentro do contexto do gnosticismo, mergulhamos em um mar de significados profundos e ocultos que remontam aos primórdios da civilização. Este conhecimento gnóstico oferece uma perspectiva única sobre a cruz, explorando suas implicações espirituais e esotéricas de maneira que desafia as interpretações convencionais. O gnosticismo, uma corrente de pensamento que floresceu nos primeiros séculos da era cristã, é conhecido por seu foco no conhecimento secreto ou gnose. Este conhecimento era visto como a chave para a libertação espiritual e a verdadeira compreensão do divino. Dentro do gnosticismo, a cruz não é apenas um símbolo de sofrimento e sacrifício, mas também uma poderosa ferramenta de transformação e iluminação. Ela representa a união do material com o espiritual, o ponto de encontro entre o humano e o divino, e a passagem do conhecimento superficial para a sabedoria profunda. A cruz gnóstica muitas vezes se diferencia da cruz cristã convencional. Em muitos textos e símbolos gnósticos, a cruz é retratada de formas que enfatizam sua natureza esotérica. Por exemplo, a cruz Ankh, também conhecida como a cruz egípcia da vida, é uma variante que simboliza a vida eterna e a sabedoria oculta. Esta forma da cruz, com um laço no topo, era usada pelos antigos egípcios e foi adotada pelos gnósticos como um emblema de imortalidade e conhecimento sagrado. Os gnósticos viam a cruz como um símbolo de conhecimento proibido, um portal para verdades que estavam escondidas dos olhos comuns. Na tradição gnóstica, a cruz era um símbolo de ascensão espiritual, onde o sofrimento e o sacrifício eram passos necessários para alcançar a iluminação. Este ponto de vista é exemplificado nos textos gnósticos como o Evangelho de Tomé e o Evangelho de Judas, onde a cruz é reinterpretada não apenas como um instrumento de tortura, mas como um símbolo de superação e transcendência. A relação entre a cruz e a busca pelo conhecimento também se reflete na cosmologia gnóstica. De acordo com várias escolas de pensamento gnósticas, o mundo material é uma criação imperfeita, um lugar de ilusão e sofrimento governado por seres inferiores conhecidos como arcontes. A cruz, neste contexto, representa a chave para escapar desta prisão material. Ao compreender os segredos da cruz, os gnósticos acreditavam que poderiam transcender o mundo físico e retornar à verdadeira fonte divina. Além disso, a cruz no gnosticismo é frequentemente associada ao conceito de Sofia, a personificação da sabedoria divina.
Sofia é vista como a figura que caiu do mundo celestial para o mundo material, trazendo consigo o conhecimento necessário para a redenção. A cruz, portanto, torna-se um símbolo da jornada de Sofia e, por extensão, da jornada de cada alma em busca da verdade e da reintegração com o divino. Este entendimento esotérico da cruz também encontra eco em outras tradições espirituais. No budismo, por exemplo, a cruz é simbolicamente presente nas mandalas e nos diagramas de meditação, representando a harmonia e a interconexão de todas as coisas. Assim, o conhecimento gnóstico da cruz não está isolado, mas faz parte de um vasto tecido de simbolismo espiritual que se estende por várias culturas e épocas. Em resumo, a introdução ao conhecimento oculto da cruz pelo gnosticismo nos convida a ver além da superfície, a explorar as profundezas do simbolismo e a descobrir as verdades esotéricas que foram mantidas em segredo por milênios. Este é apenas o início de nossa jornada para desvendar os mistérios da cruz e compreender seu verdadeiro significado espiritual. Embora a cruz não seja um símbolo tradicionalmente associado ao budismo, ela aparece em certas formas simbólicas e práticas espirituais que têm paralelos com os ensinamentos gnósticos. No budismo, a interseção das linhas horizontais e verticais pode ser vista como representativa do equilíbrio entre os opostos, o material e o espiritual, o samsara, ciclo de renascimento, e o nirvana, liberação. O conceito de mandala no budismo tibetano, por exemplo, frequentemente incorpora formas cruzadas que simbolizam o cosmos e o caminho espiritual para a iluminação. Essas cruzes não são apenas geométricas, mas mapas espirituais que guiam os praticantes em suas meditações e práticas esotéricas. A cruz, neste contexto, representa a harmonia e a integração dos diversos aspectos do ser, conduzindo à iluminação. Além disso, alguns textos e tradições budistas utilizam a simbologia da cruz para representar os 4 nobres caminhos ou as 4 verdades, fundamentais para o caminho da iluminação. A cruz, portanto, também pode ser interpretada como um símbolo de instrução e direção espiritual, guiando os praticantes em sua jornada para superar o sofrimento e alcançar a sabedoria suprema. Ao comparar as visões budista e gnóstica, percebemos uma convergência interessante. Ambas as tradições utilizam a cruz, de maneira simbólica, para representar a jornada espiritual e a transformação interior. Essa intersecção de significados amplia nossa compreensão do simbolismo da cruz e nos mostra sua relevância universal. Diversos espiritualistas renomados ofereceram insights profundos sobre o simbolismo da cruz. Carl Jung, por exemplo, viu a cruz como um arquétipo universal, simbolizando a integração dos opostos e a totalidade do self. Ele argumentou que a cruz, como símbolo de sofrimento e transformação, é uma representação poderosa da jornada psicológica rumo à individuação e ao autoconhecimento. Mully Hall, um dos maiores estudiosos de misticismo e esoterismo, explorou a cruz como um símbolo alquímico de transformação, representando a transmutação do espírito através do sofrimento e da redenção. Segundo Hall, a cruz é um emblema da jornada do espírito humano, que deve passar pela dor e pelo sacrifício para alcançar a iluminação e a união com o divino. Helena Blavatsky, fundadora da Sociedade Teosófica, também dedicou considerável atenção ao simbolismo da cruz em suas obras. Ela destacou como a cruz aparece em várias tradições religiosas e espirituais ao redor do mundo, cada uma com suas próprias interpretações e significados, mas todas compartilhando um núcleo comum de transformação e conexão espiritual. Essas perspectivas nos ajudam a entender como a cruz pode ser vista não apenas como um símbolo religioso, mas como um emblema universal de crescimento espiritual e transformação. Ao integrar essas opiniões, podemos apreciar a profundidade e a complexidade do simbolismo da cruz, e como ele ressoa com a busca espiritual humana em diversas tradições. Ao concluir nossa jornada, vemos como o simbolismo da cruz, através da lente do gnosticismo, do Egito Antigo, do budismo e das opiniões de grandes espiritualistas, revela uma verdade universal. A cruz é um símbolo de transformação, de conexão entre o material e o espiritual, e de jornada rumo ao autoconhecimento e à iluminação. A cruz, em suas várias formas, nos convida a refletir sobre nosso próprio caminho espiritual. Ela nos lembra da importância de integrar os opostos dentro de nós, de buscar o equilíbrio e a harmonia, e de transcender nossas limitações para alcançar uma compreensão mais profunda do divino. A cruz nos mostra que a verdadeira transformação espiritual exige sacrifício, autoconhecimento e uma busca constante pela verdade interior. Ao aplicar esses ensinamentos em nossas vidas,
podemos transformar nossos desafios e sofrimentos em oportunidades de crescimento e autodescoberta. A cruz, em todas as suas formas e significados, nos oferece um mapa espiritual para navegar a complexa paisagem da existência humana e alcançar a plenitude espiritual. Neste vídeo falamos sobre o significado da cruz conforme várias religiões, e principalmente sobre o gnosticismo. Aqui no canal temos outro vídeo que complementa este assunto, intitulado como Fatos Desconhecidos dos Ensinamentos de Jesus. Vou deixar o link no final deste vídeo para que você se aprofunde mais neste assunto. Espero que gostem. Eu espero que este conteúdo tenha feito sentido para você. Que sirva de inspiração e fonte de estudo para a sua jornada espiritual. Se gostou e se fez sentido, me acompanhe se inscrevendo no canal, deixe seu like, ative as notificações para os próximos vídeos. Obrigada por estar aqui. Até o próximo vídeo.